Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê. E o cão leu Memórias de Marta, da autora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Gente, que livro interessante. Ele está na lista, sim, dos pedidos pela FUVEST deste ano. Achei bem interessante quando eu vi. E eu acredito, sim, ele tenha muito a agregar. Por partes aqui, é um romance curtinho, você lê em uma noite mesmo, não tem nem 100 páginas. Essa edição eu gosto muito, né, da editora Príncipes, eu acho simples, reta, direta. Ainda veio com 2 ou 3 contos, é que eu só li um. Quando terminar o romance, foi o primeiro romance dela. Ela só tinha 26 anos e foi publicado em formato de folhetim à época. Bom, do que se trata esta história? São duas Martas, ela e a mãe dela, e a história começando, eu vou dar o tom, uma parte aqui sem spoiler, outra com, eu aviso, para quem quiser ficar, mas não se baseie por esse meu vídeo se você estiver estudando para a FUVEST, tá? Eu não sou professora de literatura, não sou professora de língua portuguesa, então é só uma resenha do que eu achei mesmo e para incentivar as pessoas a lerem, e eu sempre a caça de livros menos divulgados, e daí veio o meu espanto por ele estar no livro da FUVEST. A obra-prima dela, né, considerada, é A Falência. Eu ainda não li, eu tenho ele aqui, e me interessou muito o modo, a escrita dela, que é tranquila, é sutil, ao mesmo tempo passando muitas mensagens, vocabulário riquíssimo, né? A gente está falando do final do século XIX, mas ao mesmo tempo não é denso, não é pesado. Então, algumas considerações aqui. Mãe e filha. Só que como a gente está falando no início do Brasil República, né? A gente tem uma sociedade patriarcal, a gente tem uma visão diferente dos dias de hoje. Então vá preparado para este tipo de leitura, porque, né, tem gente que não gosta e aí vai ficar de mimimi com a autora. Eu não gosto dessas coisas, eu respeito o contexto histórico. Bom, pois bem, o livro já começando, não é nenhum spoiler, o pai dela morre, o marido da Marta, como eu disse, mãe e filha tem o mesmo nome, e quando o pai morre, já é a primeira cena, assim, elas são despejadas e vão morar em um cortiço, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Um cortiço do início do século, extremamente insalubre, e que a Júlia consegue retratar de forma muito humanizada. Aqui só em contraponto com o Cortiço do Aloysio de Azevedo, que viria a ser publicado logo depois, 2 anos depois veio o outro O Cortiço. Mas aqui sim, o Cortiço é um dos personagens. Você vai falar, bom, a história só se passa nisso? Não, tem outros personagens secundários, mas tem alguns pontos aqui que vale a pena levantar para te dar vontade ou não de ler, enfim. O que eu achei assim muito interessante, ela foi muito feliz em retratar a sociedade sem ser militante. Então, sim, ela está colocando como a sociedade patriarcal era e como era a vida, né, das mulheres naquele período histórico do Brasil. Ponto. Dito isso, o que me chamou muita atenção, a forma de ser narrada em primeira pessoa. É narrada em primeira pessoa, só que não é enquanto está acontecendo. A gente percebe que ela está escrevendo enquanto memórias em um tempo que já passou, que já está distante, mas a gente não sabe quanto tempo até que a gente chegue ao final do livro. Isso eu achei genial, porque instiga a gente a prosseguir a leitura, querendo saber em que pé que está então a vida dela. Porque é um livro feliz? Não, não é um livro feliz. É um livro, como eu posso dizer, jornalístico? Não, mas ele está retratando sem muita maquiagem. Só que como começa com ela pequenininha, criancinha,
a gente fica com dó, porque é um romance de formação nesse sentido, em que a gente vai acompanhando o que aconteceu com ela na escola, as dificuldades da mãe dela em ter que criá-la sozinha, a vida delas neste cortiço, o modo, e aqui para mim está o grande X da questão deste livro, o modo como é a visão de mundo da mãe no contraponto com a visão de mundo da filha. E elas se dão bem, e essa mãe ama de fato muito ela e vice-versa, tá? Então assim, não tem brigas, muito pelo contrário, tem a mãe torcendo muito por ela, mas nos moldes da mãe. Em que moldes? E aqui, em que pese o significado do nome, Marta significa patroa, senhora. E olha que contraponto, patroa, senhora. Para uma mãe daquela época que tem de criar a filha sozinha, sem marido, que é do lar, que lava, né? Ela lava roupas para poder ter um dinheirinho e pagar o cortiço, que é o que deu, porque depois que o marido morreu e elas são despejadas, houve um empobrecimento muito rápido desta família, que até então era de classe média, e vão lá para baixo mesmo. E essa mãe tenta de tudo, e você vai acompanhando nos mínimos detalhes da escrita da Júlia as faltas que ela tem, né? O que ela não tem. Então, ela não tem um vestidinho para ir para a escola, então ela não é colocada na escola logo de início. O recebimento de doações. Então, assim, é muito triste quando você vai lendo tudo isso. E a gente vê uma mãe extremamente batalhadora, uma mãe extremamente esforçada, uma mãe que não deixa dentro de todas as possibilidades que falte nada a esta filha. E a gente vê a filha, então, na escola, a escola pública, a gente vê aquelas amizades, a gente vê preconceito, sim, porque a gente está vindo de um Brasil até então, bom, enfim, né, gente, início de república, então tinham ainda, que ela chama muito, ela usa muito a expressão ilhoa, né, que é aquela pessoa que vive em ilhas ou imigrantes ou ex-escravos, enfim. Então a gente tem aqui todos esses personagens vivendo neste cortiço e a gente vê muita ajuda mútua entre eles também. Até ela, quando tem que ficar com alguém para a mãe trabalhar quando ela é pequenininha, e aí a gente também vai vendo essa sociedade bem pobre, né? Então tem algumas passagens que tocam, assim, sabe? Às vezes só ter um copo de leite, um pedaço de pão, enfim, uma vida de muitas dificuldades e o que foram fazendo com ela e como ela ia se vendo. Só que como ela vai narrando de um modo muito gostoso, assim, as tristezas, não é um soco no estômago, não, você só fica assim, poxa, ela passou por tudo isso, tá, mas vai melhorar. E ao mesmo tempo ela vai dando pistas de que vai melhorar, só que nem tanto. Bom, mas para mim o X do livro é o contraponto do pensamento da mãe dela, porque ela tem o sonho de se tornar professora. E esse tornar-se professora significa, assim, uma ascensão social, né? Significa se formar, fazer um magistério, poder dar aula para primário. Então ela gosta desse meio de leituras, enfim, ela vê uma importância. Só que no meio, né, num cortiço em que as pessoas estão só trabalhando para subsistirem, a mãe dela também. A mãe dela não vê utilidade na leitura, nos livros, não vê como uma saída, vê talvez como uma esperança que ela cultiva, vê como um desperdício de tempo. Então ela poderia estar lá fazendo crochê e ajudando a mãe a vender as coisas, e não, e ela está falando de livros, que quer ser professora, tipo, vamos aqui que eu vou te ensinar a lutar pela sua sobrevivência, isso. E ela claramente não quer. Ela tem as amizades dela na escola, mas isso vai se passando muito rápido. Então é relatado de modo rápido,
a escola e depois os próximos passos. E aí a gente vai vendo quem vai ascendendo de certo modo, quem não, quem tem mais possibilidades diversas, e a gente vai vendo ela sem. A gente vê ela trabalhando, a gente vê ela se esforçando, a gente vai acompanhando, a gente vai acompanhando a vida dela até não vou dizer o grande clímax do livro, porque não tem assim um grande final, até tem, mas o grande X é isso, me chama a atenção, as duas serem Martas com esse significado de nome, patroa senhora. Aí a gente tem uma patroa senhora, só que ao mesmo tempo é dona de casa, e alguém que quer ser senhora de si, a Marta filha. A Marta que vê a possibilidade de uma ascensão social através dos estudos, da educação, né, em geral. E a mãe que não, que é isso, e também quer arranjar um casamento para a filha, e ao mesmo tempo ela tem vergonha de morar no cortiço em que ela mora, e a mãe aquela, nossa, ela descreve aqui, como é todo mundo, como são todas as personagens, mas pode fazer aquela imagem daquela lavadeira, assim, sabe, braçal, de quem fica lavando roupa mesmo, para poder pagar as coisas. Enfim, a história é sobre isso, então tem crítica social, tem crítica à sociedade machista da época, não vou nem poder fugir de falar disso, porque de fato era, de fato até ela nem pôde ficar na ABL, né, por ser mulher, até porque não eram aceitadas mulheres, porque essa sociedade foi feita, a Academia Brasileira de Letras foi feita aos moldes da francesa, então tem-se essa dificuldade. Ela teve essa dificuldade de nunca ter ingressado e foi uma autora que ficou realmente esquecida durante muitos anos. Eu confesso que nos meados dos anos 90, quando eu estava cursando colegial, não era pedido livros dessa autora, nem conhecia. Enfim, então tem isso. Marta também, né, que é derivado de outros idiomas, do alemão, do inglês, do próprio francês, a gente tem também o significado do determinismo, da pessoa empenhada, que aí aqui para mim reflete muito as próprias memórias da própria Marta, né, e a gente tem aqui um contraponto na capa, não é mãe e filha, mas talvez como elas sempre se viu, enfim, como ela gostaria de ter sido, ou essa aqui pode ser interpretada como outra personagem, enfim, tem muitas coisas aqui. Bom, para você que quer uma leitura rapidinho, que vai te enriquecer seu vocabulário, ela usa umas palavras muito bonitas, então eu gosto, acho bonito. Eu vejo assim, é uma leitura que agrada, que flui, que você não vê o tempo passar e que você esquece de todos os problemas e você é transportado direto para uma sociedade que não existe mais, né? A gente já está aí, o primeiro quarto do século XXI já passou, então eu recomendo para todos que apreciam a boa literatura, eu diria isso, boa literatura, sem ficar se debatendo hoje com fatos históricos de 2 séculos atrás, né? Nesse sentido a pessoa vai gostar muito. Se você é estudante de vestibular, leia, não vá só atrás de resumo do que se trata, porque é uma leitura que enriquece, e eu diria que, assim, dá para dizer que ela é uma feminista? Dá, né? Ela está aqui lutando, de certo modo, por uma igualdade entre os gêneros, ela está lutando também, a própria Marta, ela é contra o casamento por conveniência, coisa que a mãe dela não, né? A mãe dela perpetua o antigo e ela traz o novo, então não dá para dizer que ela é progressista, liberal, vou falar que não, porque é. Mas em termos de produção, em vez de ficar, enfim, em vez de ficar gritando, imputando a força, ideologias, ela foi escrever uma obra. Então aqui ela tem todo o meu respeito e admiração. E tratou muito bem a língua portuguesa, porque eu particularmente não gosto de linguagem negra. A língua portuguesa ela é muito bonita e ela é muito difícil. Então
nunca fui a favor dessas palavras, para mim nem existe, enfim. Então aqui eu vejo alguém que sofreu na pele, porque muito retrata da própria vida da autora, mas que disso transformou, né, transmutou a dor em uma obra que passou esses anos todos. Então aqui vale a leitura. E para estudante, sim, valer. E se você coaduna com as ideias dela, que fique de exemplo uma boa literatura, uma boa história, algo que você possa refletir depois do livro fechado, sem mimimi, sabe? Esse tipo de coisa. É como eu penso. Bom, se você tá aí e não tem interesse, eu vou adentrar um pouco mais na história, porque tem umas questões psicológicas que eu achei bem interessante. E, deixa eu só dar o tom antes. Deixa eu só dar o tom aqui antes que eu separei algumas coisinhas para não falar muito. Olha que bonito. Não é poético, não é prosa poética, mas tem alguns parágrafos que você fala, caramba, como ela escreve bonito. Só um pedacinho aqui para vocês. Que ar fino, que aroma saudável, que tranquilidade e que beleza. Na vasta solidão azulada do céu brilhavam, no poente, os rubores quentes do grande astro, a esconder-se, no alto, a luminosa e doce estrela Vênus. De repente tem umas coisas bonitas dessa no meio da leitura. Algumas coisas, ela vai pontuando, né? Eu já estou aqui até no finalzinho quase, mas aí o livro todo. Então aqui só um trechinho, que é o tom mesmo de como ela escreve. Pobre criança, ela tem no meu coração um túmulo virginal, engrinaldado de rosas, todo envolto pela saudade, a doce, a tranquila saudade da infância. Esse episódio simples, fugitivo, sugeriu-me uma multidão de ideias, umas dolorosas, outras reticências, nem sei como defini-las. Então vai pautando, permeando. Aí, o último trechinho só para vocês verem o tom. A minha neurose, a minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre, de ser triste, durou ainda muito tempo e creio que não se extinguiu absolutamente. 3 pontinhos. Chegou, porém, uma ocasião em que me senti mais calma e mais resoluta. E aí continua. Então, esses são os tons da escrita e flui mesmo, é dividido em 12, 13 capítulos só e acabou. Antes que você saia daí, se você quiser ler o livro, aí tem 3 contos e aí você vê a destreza da Júlia, desta autora, em escrever, porque o outro conto, não vou contar aqui, não é o foco, o tema é só Memórias de Marta, mas é o conto que chama, tem 3, né, como eu disse, eu só li um, Nhatudinha, né, contos, chama Nhatudinha. Gente, que conto que ela mostrou toda a habilidade na escrita. Se no Memórias de Marta, uma escrita toda polida, refinada, que ao mesmo tempo não é truncada e vai te levando na sequência da história, esse Nhatudinha, ela escreve, além da grafia errada propositadamente, você escuta personagens que não sabem falar, personagens claramente analfabetos e ignorantes em todos os sentidos, conversando, e você se pega rindo, e é um conto em uma página e meia, pensando, e a história é boa, tá? O conto é bom, daqueles também inesquecíveis, uma hora eu falo dele, mas entrou já para o favorito da vida. Curto, reto, direto, e escrito praticamente todo errado, porque a população que ela mirou, os personagens que ela mirou, são extremamente incultos. Então, você lê como eles falam, e que não é diferente dos dias de hoje, apesar também do tempo já ter se passado, enfim. Então, é aqui que você vê e fala, caramba, ela tem o domínio do português, assim, de modo, assim, admirável. Ponto. Bom, se você não quiser mais saber, se você quiser ler, é melhor ficar por aqui. Que agora eu vou contar o final do livro, o final da história.
O que chama atenção aqui? Bom, pois bem, então a gente tem essa mulher trabalhadora, esse pai que morreu, a memória dela sobre o despejo tristérrimo, né? Teria nem como não ser, ao mesmo tempo um pai muito ausente e que morreu, e ela se depara com tendo que sair da casa com poucas lembranças do pai, ela não esconde isso hora nenhuma, e a mãe tendo que sustentar numa sociedade em que, tá, agora vou ter que sustentar minha filha trabalhando o dobro, o triplo do tempo, enfim. E ela vendo tudo aquilo e querendo ajudar a mãe sem saber como, e também não querendo ser igual à mãe, enquanto a mãe quer que ela seja como ela, no sentido, é isso, resignada com a vida. Bom, aí tem alguns momentos, alguns pontos altos. Elas ficam nesse cortiço a maior parte do tempo, ela estuda, sai da escola, a vida anda, ela gosta de uns rapazinhos, ela trabalha, ela é convidada para algumas festinhas, mas assim, é tudo muito, muito pobre, tudo muito escasso. Ela não tem vergonha da mãe dela. Como personagem, me vê agora falando, como personagem de Olhai os Lírios do Campo, como o protagonista tem do pai. Ela não tem vergonha da mãe. Mas ela às vezes se questiona, será que é pelo fato de eu ser pobre que os rapazes não me olham? Porque ela também não é feia. Embora ela não se ache lá tão bonita, quando ela se descreve a gente vê que feia ela não é, tá na média. Bom, e aí a gente tem ela muito observadora, ela querendo ser professora desde sempre. Para ela tá muito claro que a educação é o caminho, e aí quando ela consegue um empreguinho um pouco melhor, ela quer tirar a mãe e ela deste cortiço e irem para uma casinha simples, independente, pequenininha, mas assim, só delas. E a mãe fala com todo o esmero, assim, sabe, em como arrumar a decoração, enfim, com coisas simples, com flores, mas como arrumar essas coisas. Ela e a mãe têm conversas, não pesadas, não densas, mas você vê nos diálogos a mãe não tentando convencê-la, mas assim, não alimentando esperanças nela de que a vida vai ser diferente daquilo. Bom, tem aqui em determinado momento um episódio em que ela, os médicos chamam até de histérica, e era um termo que o próprio Freud, em 1900, a obra se passa, né, nesse período, enfim, as mulheres eram catalogadas como histéricas, as que apresentavam nos quadros clínicos que ela apresentava, e aí o médico meio que, olha, é histérica, enfim, vê se casa, então, tipo, precisa casar, então tem essas coisas? Tem. Ou então vai fazer uma viagem. Bom, por fim ela decide fazer uma viagem, subir lá nas montanhas, enfim, aquela coisa que juntou todas as economias, a mãe pegou e falou, tipo, não, vai viajar. Nessa viagem, arboriza, lembra até a contextualização dos romances russos, sabe? Quando o pessoal vai passear nos jardins e conversa, lembrou bem de leve, assim, sabe? Mas bem, assim, um tiro bem de leve e longe. Essa questão das pessoas que foram, então tem um rapazinho que olha para ela de uma forma diferente, então assim, vão passear nos Campos Verdes, cada um no seu quarto, então tem um casal de senhora, como se fosse aqueles, não vou dizer sanatórios de antigamente, mas aquele espaço para você respirar um ar puro, enfim, sair do grande centro urbano e tomar um ar. E aí ela vai, faz a malinha dela, a mãe dela ainda põe um vestidinho a mais, tá? Porque, né, vai ficar com pessoas, não quer que a filha passe vergonha, a mãe dela é muito preocupada com isso. E ela vai, e aí tem esses passeios, meio que monitorados pelo pessoal ali da, tipo, uma fazenda, enfim. Aí chove, aí tem as flores, a cabaninha, o café da tarde, o chá da tarde, enfim. Passou-se uns dias por lá. Nesses uns dias por lá, salvo engano agora, chama Luiz, o rapaz. E o rapaz se encantou por ela, porque, de novo, ela não é feia. E aí aquela coisa de pegar no braço, caminhar juntos. E nessa ele vai falando, né, que o sonho dele é casar com uma mulher prendada da casa. E ela vai pensando, nossa, poderia ser eu, enfim. Aí você vai falar, iludiu ela? Dá pra ver desse modo? Até dá. Mas eu vejo que não, eu vejo que era a única menina bonitinha que tinha lá da idade dele, então vamos aqui conversar nós mesmos e quem sabe.
E aí eles conversam, ela é muito tímida, ela é muito retraída, ela tem vergonha, né? Fica claro assim que ela não sabe como se comportar diante de quem tem um poder aquisitivo maior que o dela, enfim. Até tem uma conversa, uma hora que tá todo mundo ali, né, reunido, conversando, se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria? E um fala, nossa, não ia fazer nada, o outro fala, eu ia comprar não sei o que, não sei o que, sabe aquela coisa, assim, se você ganhasse na loteria, o que você faria? E as pessoas que têm planos falando, e quando perguntam pra ela fica assim, ué, eu nunca pensei em ter esse montante todo de dinheiro, enfim, não participa, não era uma brincadeira, mas não participa dessa conversa informal no sentido de, poxa, eu parei pra pensar, né, se eu tivesse tudo isso, o que eu faria, enfim. Mas tá, todo mundo respeitando todo mundo, não tem nariz empinado pra cima de ninguém, não, tá todo mundo convivendo esses dias que estão lá. E aí ela vai conversando com ele e escrevendo cartas para Marta mãe. E aí não sei quanto tempo passou lá, não ficou claro isso, porque essas cartas chegavam e essa mãe ia lendo para um outro rapaz. Só que aqui ela tem seus 20 e pouquinhos anos, início dos 20 e pouquinhos. E a mãe toda orgulhosa, porque a filha escreve bem, né, lendo. E ela se descobre namorada, apaixonada por esse rapaz. E aí tá bom, aí na hora que ele não aparece pra jantar, pra café da manhã, sei lá o que, ela fica, nossa, mas será que aconteceu? Tá, não sei o que, bom, não sei o que aparece, uma gringa na história. Tem boca de essa parte. Apareceu uma gringa na história, e aqui tem um breve diálogo em inglês, em que ele que estava até então cortejando ela, tá com a mão na cintura da outra, conversando, tá, não sei o que, você me ama, amo, aí ela ainda, você vê que ela sabe, que ela estuda inglês, e aí ela ainda vai tirar a dúvida com não sei o que, mas isso significa isso mesmo? Significa, aí não se preocupe, a autora traduz também aqui, que é bem curtinho, e aí a autora coloca, né, na fala, então ele disse isso, tá, mas em que contexto? Isso, aí ela pensa, meu Deus, aí ela sente essa vida não é pra mim mesmo, porque aí agora ele vai casar com ela, vou voltar a pegar minha malinha e ir embora. Volta triste. Bom, pois bem, quando ela volta pra surpresa, a mãe, que tinha lido as cartinhas lá pro fulano, esqueci o nome, fulano de tal, que já tem seus 40 e poucos anos, 40 e poucos anos é muito velho para aquela época. Hoje, é aquela coisa, né? Eu tenho 46. Não é tão velho assim, né? Já não é aquele velho. Mas para quem tinha 20 e 19, 20, 21 e alguém de 40 e poucos quisesse casar contigo, era muito velho. Mas enfim, e ele nem tinha conversado com ela, nem tinha trocado uma ideia com ela, nem nada com ela. Ele, segundo a mãe, se apaixonou pelas cartas dela. Do tipo, nossa, que moça prendada, daria uma ótima esposa, enfim. E a mãe ficou, como eu posso dizer, a mãe fica, bom, enfim, aí ele pede a mão da Marta filha pra mãe, a Marta mãe, e ela fica de comunicar a filha, olha, o fulano lá, e de verdade o fulano lá, porque eu esqueci o nome, ele quer casar contigo quando essa filha volta. E ela, não quero casar, imagina, eu quero casar por amor, ele é muito velho pra mim, eu, né, quero casar com alguém que eu ame. E a mãe tá preocupada porque a mãe tá envelhecendo e tá vendo que ela não casou com ninguém. Então aqui também tem uma outra crítica social, tem. Como se tipo, o casamento fosse a solução dos problemas, a pessoa não pudesse querer ficar sozinha, solteira, enfim. Então tem isso também aqui. Então você provavelmente que ficou aqui por causa do vestibular, tem. Ela hesita no primeiro momento, só que ela vê que assim, a mãe já se esforçou tanto para dar uma mínima vida digna para ela, que se ela não se casar, a mãe vai ter que trabalhar ainda mais. E aí a mãe aqui já tá com uma idade mais avançada, até o modo como ela vai narrando as coisas, então assim, poxa, quer saber? Então eu vou aceitar pela minha mãe. Até porque a mãe também dá uma do gostaria de partir desta para melhor, em vendo você casada. Tem isso também, tá? Não vou passar pano pra essa mãe não.
Mas tudo bem, porque, né, poxa, se eu morrer, vou deixar aqui minha filha sozinha, eu preferia vê-la casada. Então dá pra entender, não foi na maldade, até porque ele não era um super rico, nada disso. Era alguém que se encantou por ela, enfim, e ela tava lá, solteira. Então, né, vamos casar, tudo que ela não queria, um casamento sem amor. Ela tem uma alegria aqui que fica pra mim muito claro. Ela tem uma alegria quando aí vem a notícia, porque notícia de quem a gente gosta chega rápido. Não vou dizer que era esse porque ela não teve nada com ele, né? Ela só foi procurá-lo e viu os dois lá, ele com a americana, ele, aquele que ela gostava. E aí que ela escuta essa conversa, ah, você me ama, amo, papapá, tá, não sei o quê. E aí ela, tipo, tá bom, vida que segue. Só que ela ficou triste por não ter sido correspondida. Passou um tempo, aí também vem a notícia desse que quer casar com ela, sabe aquela, então assim, vou casar, porque aí a outra pessoa vai ver. Bom, isso nunca dá certo, mas na cabeça dela, de certo modo também ia dar, ia deixar a mãe feliz e o outro ia ver. Pois bem, aí vem a notícia de que o outro ia casar. E aí ela pergunta, é com a americana lá? Aí ela relata a alegria dela de não ser, no melhor estilo, bom, não foi comigo também, não foi com aquela americana, sei lá com quem vai casar, mas não sendo com ela, fico mais aliviada. Como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Não vai casar com você, tanto faz com quem vá. Mas na cabeça dela, e eu também senti, se não tivesse sido essa americana, talvez a história dos dois pudesse ter se desenvolvido e eles terem ficado juntos. Vai saber, não foi o que a autora escreveu e não dá pra tirar as coisas da minha cabeça. E aí ela aceita casar com o que a mãe falou, a mãe pedido, aí a mãe faz tudo bonito pra filha casar, de véu, grinalda, enfim, com flores frescas, essas coisas todas. E ela, tipo, nem aí pro casamento, sabe? Ah, mãe, isso, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eles vão morar, eles casam, até relatado, assim, foi numa bonita noite de verão, que casamos, casei-me numa bela tarde de verão, no capítulo 12, página 99. A história vai acabar na página 102. Aí você pensa, tá bom, né? Aí, ó, poucas pessoas assistiram ao ato, além de minha mãe, do senhor Jerônimo e da mulher, que foi minha madrinha. Bom, beleza. Aí você pensa, agora vai ter, sei lá, algum tipo de reviravolta. E tem, só que é negativa para a personagem também. Aí essa mãe, no 8º dia depois do casamento, quer dizer, uma semana, ela passou mal, ela teve uma síncope. E chamaram o médico, o marido super prestativo, o marido gosta mesmo da Marta, a gente percebe, também gosta da sogra, porque afinal ela foi morar lá na casa dele. E chamou o médico, né, aquela coisa toda, né, de chamar o médico que vai na casa, e o médico fala quão grave é o quadro, que nunca viu um coração daquele modo do dela, né, no sentido, não sei nem se a mãe tá viva ainda, porque já estava num estágio muito avançado, não dá mais detalhes médicos, mas a gente deduz que essa mãe foi até o limite do limite, e o coração também, né, vai até o limite, porque assim, não posso deixar minha filha, vou ter que ficar com ela até se eu não estiver com ela, quem estará? E aí dá um ar bem psicológico no sentido, ufa, agora que minha filha casou-se, sabe, daquele ar assim, ufa, agora eu posso ficar em paz. E aí é quando vem essa do coração e ela vem a falecer. De modo muito triste nessas últimas 2 páginas. Então assim, o médico detectou, passou mais algumas horas, dias, nem isso, e ela morre dormindo, assim. Ai, filha, deixa eu ficar aqui deitadinha, tal, não sei o que, dá uma voltinha, quando a filha volta, encontra a mãe, e acaba assim o livro. De se pensar no sentido, essa mãe então viveu para deixar a filha encaminhada na vida? Pode-se dizer que sim. O que vai ser da Marta daqui para frente? Eu não diria que é exatamente o final aberto, porque ele tem esse desfecho em relação à mãe, as memórias de Marta, que para mim são as 2 Martas. É dela, mas ao mesmo tempo a história dela está intrinsecamente ligada da mãe. Mas em relação ao marido, vai ser o que agora? Uma pessoa só resignada, igual a mãe era, que a gente também não sabe direito como que era o casamento com o pai dela, né? Porque já começa com ele falecendo no início do livro, e termina
com a outra Marta, a Marta filha, com a mãe falecendo no final do livro. Então eu vejo essa arquitetura da escrita dela, né? Então o pai falece, o marido da Marta mãe, no início do livro, e a mãe, a Marta mãe, falece. E aí agora vai ficar a Marta filha sozinha com o marido. E então vai ter que se resignar em viver a vida de casado. E tudo bem, ela também é professora, mas vai ser aquela coisa, vai dar aula a vida toda, então assim, também irá trabalhar a vida toda tal qual a mãe, só que diferentemente de ser na lavanderia, vai ser dando aula para primário, e a vida vai ser isso. E sei lá, vão ter filhos, e aí, como a diferença de idade é quase 20 anos, quando o marido morrer, e ela que vai dar continuidade, fica aí para você pensar. Né, Arthur? Arthur pensou bastante, leu comigo. Aqui você estava roncando aqui para o povo do canal. Enfim, então eu gostei muito dessa experiência, gosto desse tipo de final, que pelo menos a leitura em si já é enriquecedora. Com final assim, é aquele final que daí te marca, você não esquece. Enfim, ingredientes da boa literatura nacional. Gente, é isso. Você não vai me derrubar o tripé, né, Arthur? Eu peço desculpas para quem ficou até agora. Peraí. Porque o Arthurzinho também passou muito mal, não passou nada bem. Esses dias me assustou. Passou 3 dias aí que, olha, foi fácil. E então a gente gravou o vídeo agora. Bom, se você ficou aqui até agora, eu agradeço. Se você vai prestar o vestibular, estude, leia. Não veja só resumos por aí. E se você gosta de um bom livro e livros diferentes de autores conhecidos, tá aqui Memórias de Marta. Sabia? Gente, boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.